Esta é a WBCQ, o rádio trazendo ao mundo a última chance, direto de Monticello, Maine, Estados Unidos. Crimes violentos, agitação política, instabilidade financeira. Tudo aponta para uma crise iminente, uma crise como nenhuma outra. Sintonize a rádio World Last Chance para saber como você pode se preparar espiritualmente para o que está por vir. Rádio WLC, preparando um povo para o retorno iminente do Salvador. Olá e uma recepção calorosa aos nossos ouvintes. Ficamos felizes que você decidiu se juntar a nós em mais um programa da rádio World Last Chance. Eu sou seu apresentador Cris Deluca e se juntando a mim aqui está o meu grande amigo o Will Santos. Olá e obrigado por nos deixar fazer parte do seu dia. Nós sempre esperamos ansiosamente por esta hora todos os dias, quando podemos passar um tempo nos debruçando na palavra de Yah, aprendendo e compartilhando verdades importantes a serem conhecidas nestes últimos dias. E o programa de hoje, Criar os Filhos para Cristo. Se você já se juntou a nós antes, você já sabe que gostamos de começar com uma rápida explicação para nossos ouvintes que nos escutam pela primeira vez. Aqui na WLC, nós sentimos o privilégio de conhecer o nome pessoal do Criador, que é Yahweh ou Yah. Este nome se perdeu nas traduções modernas, onde aparece sob o título genérico de Senhor. Nós não gostamos de usar o título Senhor quando nos referimos ao Criador, porque existem muitas pessoas que são chamadas assim. Em 1 Coríntios 8, Paulo diz: porque ainda que há também alguns que se chamem deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós há um só Deus, ou no grego, Theos, o Pai de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Yahushua, pelo qual são todas as coisas, e nós também por ele. El, Eloá e Elohim são títulos hebraicos usados em todo o Antigo Testamento. Eles se referem a Yahweh e são frequentemente usados com o nome divino. Já no Novo Testamento, o nome que foi traduzido como Jesus é, na verdade, Yahushua. Algumas pessoas dizem Yahshua ou Yeshua, e isso é interessante. Várias línguas usam diferentes sons como formas mais fáceis para pronunciar esse nome, mas a forma escrita e completa é Yahushua. Uma razão pela qual sempre tiramos um tempo para abordar este pormenor é porque as Escrituras exortam aos crentes repetidamente a invocar o nome de Yahweh. Nas traduções modernas, diz invoque o nome do Senhor, mas o original diz invoque o nome de Yahweh. E isso é primordial. Já o que se perde quando os títulos são usados é o verdadeiro significado do nome divino. O nome do Pai vem de um verbo hebraico do ser ou do existir, que é Hayah. O que é tão bonito é que a raiz da palavra do nome do Pai foi usada em toda a criação em nosso mundo. Haja luz e houve luz. E o mesmo poder que criou o universo está contido na palavra de Yah. Dessa forma, quando mencionamos o nome do Pai, e em sintonia com o que estamos reivindicando, isso torna-se uma promessa poderosa que podemos clamar por meio da fé. Isso é o que realmente significa invocar o nome de Yahweh. Com os eventos que ocuparão seu lugar entre os dias atuais e o retorno do Salvador, é importante termos em mente esses detalhes, pois em algum momento todos nós seremos levados a situações bastante desafiadoras, onde somente Yah terá o poder de nos livrar. E se não criamos o hábito de buscá-lo neste tempo, e se não aprendermos a confiar nele quando as coisas ainda estão sob controle, será muito mais provável que cedamos frente às pressões que vivenciaremos. É importante sabermos de tudo o que nos aguarda para que possamos começar a criar o hábito de clamar pelo nome de Yahweh. É verdade. E hoje falaremos sobre qual é potencialmente o tópico mais importante que você nos ouviu discutir aqui, Will. E ele é imprescindível.
pelo menos em termos da forma como ele impacta a vida de outros, que é sobre os pais. Como criamos e preparamos nossos filhos para Cristo. Mesmo que você ainda não tenha seus próprios filhos, mesmo assim, esse assunto se aplica a você, querido ouvinte. Há crianças e jovens por toda parte e temos a responsabilidade de nutrir esses membros mais tenros da família dia a. Então, hoje eu pedi ao Will que compartilhasse conosco algumas dicas práticas sobre como criar filhos com uma mente espiritual. Will? Eu gostei de como você se expressou, Chris, ao referir-se às crianças e jovens como membros mais tenros da família de A, porque é exatamente isso que eles são. A atuação dos pais é o trabalho mais importante do mundo, pois estamos literalmente criando a próxima geração de cidadãos do reino dos céus. E como os influenciamos e como os educamos tem efeitos de longo alcance. Eu creio que nós não damos a devida atenção para isso, ou pelo menos não valorizamos essa verdade. Abraham Lincoln foi o presidente dos Estados Unidos durante um período terrivelmente turbulento na década de 1860. Ele era vastamente conhecido, mesmo entre seus inimigos políticos, por seu alto caráter moral e principalmente por sua honestidade. Ele não recebeu o apelido de Honesto Abe? Foi sim. Sua educação não foi uma das melhores, mas ele teve uma mãe dedicada. Lincoln disse uma vez algo que realmente demonstra o poder de uma criação eficaz. Ele disse, abre aspas, tudo o que sou ou o que eu desejava ser, eu devo à minha mãe, que foi um anjo. Em outra ocasião, ele escreveu, abre aspas, lembro das orações de minha mãe e elas sempre me acompanharam e elas têm sido a tônica da minha vida. Que palavras emocionantes! Tanto os pais como as mães têm uma influência impactante na vida de seus filhos, tanto para o bem quanto para o mal. Porém, a boa notícia para nós é que para cada pequeno esforço que fazemos para educar nossos filhos, Iá abençoará e maximizará nossos esforços. E ele sabe que estamos tentando criá-los para ele, e assim ele mandará seus anjos para lutar conosco e abençoar nossos esforços. Existe uma filosofia específica no tocante ao legado da figura dos pais que você considera especialmente boa ou útil? Sim, existe. É mais uma analogia do que qualquer outra coisa, mas deixe-me compartilhá-la com você. Eu acho que você perceberá o quão precioso é esse papel por meio desta ilustração. Tudo bem, mas do que se trata? É a analogia de um jardim. Ah, sim, eu já ouvi falar dessa analogia. As crianças são flores no jardim da vida. Na verdade, não. Ou melhor, sim e não, porque esta analogia se propõe a comparar a mente e o caráter de uma criança a um jardim. Agora, se você quer um belo jardim, qual é a primeira coisa que você faz? Bem, você tem que preparar o terreno, limpando e arrancando todas as ervas daninhas. Sim, nós arrancamos todos os matos. Agora é aqui que muitos pais param o processo. Eles veem uma erva daninha no jardim do caráter de seus filhos e eles são muito bons e muito diligentes em removê-las. Eles os vigiam de perto para garantir que ervas daninhas não se desenvolvam em suas cabeças. Mas diga-me uma coisa, se tudo o que fizermos for arrancar as ervas daninhas, nós, por acaso, teremos um jardim pujante, florido e belo? Claro que não. Na melhor das hipóteses, você terá um jardim cheio de buracos. Certo. É preciso mais do que capinar para cultivar um jardim lindo e que produza muitas flores. Mas também é preciso plantar e cultivar o que semeamos, a fim de que colhamos os frutos do que plantamos. E é aqui que vejo muitos pais falharem, e eu não tenho dúvidas que a remoção das ervas daninhas é uma parte contínua do processo da maternidade. Mas se quisermos que nossos filhos produzam lindas flores que representam a bondade, a cortesia e a paciência, precisamos prepará-los para que isso aconteça. Esse é um bom ponto a ser levantado. Automaticamente, os bebês não nascem já sabendo como se comportarem e terem bons modos. Eles também não nascem sabendo de uma forma automática como agir dentro da ética humana. Se desejamos que nossos filhos cresçam e sejam educados, gentis, honestos, trabalhem duro e contribuam com a sociedade, eles precisarão ser treinados ativamente a fim de que sejam esse tipo de pessoa que queremos. Eu me lembro que quando nosso primeiro filho nasceu, minha sogra nos disse que era importante que nós criássemos para ser o tipo de pessoa que queríamos que ele fosse quando ele tivesse 18 anos.
Essa é uma outra boa maneira de abordar esse assunto. E esses princípios são duplamente verdadeiros se quisermos criar nossos filhos para que eles sejam espiritualmente independentes. Quantos pais cristãos conservadores você conhece, Chris, cujos filhos acabam virando as costas às crenças dos pais quando crescem? Eu conheço muitos. É por isso que eu gostaria de gastar o resto do tempo que ainda nos resta no programa de hoje, focando em detalhes específicos. Como educarmos as nossas crianças para que elas sejam no futuro pessoas espirituais e comprometidas com o IA. Quais são as sementes que plantamos na infância que produzirão uma colheita abundante na fase adulta? Eu diria que a primeira seria a oração. Ore por e com seu filho. Nós podemos até começar a orar por eles enquanto eles ainda estão dentro do útero. Anos atrás, nós tivemos uma amiga que nos disse que ela havia dedicado seu filho do meio a IA, antes mesmo dele ser concebido, e que ela sempre notou uma diferença muito grande na forma de pensar e nas atitudes dessa criança, em comparação com os outros filhos. Isso é digno de louvor. A oração é poderosa e ela tem o poder de mudar a natureza humana. Se você deseja criar seu filho para ter uma mente espiritual, você precisa ensiná-lo a orar. E não apenas pelo exemplo, embora isso seja importante também, mas ensine seus filhos a orar para que eles possam sempre ter uma conexão pessoal com o IA desde cedo. Uma coisa que eu gostaria de compartilhar com nossos ouvintes é que eu acho importante ensinarmos nossos filhos a orar ao Pai. Nós oramos em nome de Yahushua, mas devemos também orar ao Pai. Quantas crianças são ensinadas a orar, querido Jesus? Querido Jesus isso, querido Jesus aquilo. Eles crescem ouvindo sobre o quanto o Salvador os ama. E ele realmente os ama. Eles crescem cantando, Cristo me ama, bem eu sei. E isso é ótimo, é tudo verdade. O problema é que eles crescem sentindo um apego a Yahushua, enquanto Yahuwah se torna essa figura de autoridade assustadora e sombria por quem eles não sentem nenhum apego emocional real, a não ser medo. Na melhor das hipóteses, tudo o que eles terão é um conhecimento intelectual de que Yah os ama. Pelo menos eles pensam dessa forma, mas eles não têm uma conexão verdadeira com o Pai quando todo o foco está em Yahushua. Este é um bom argumento e é muito perspicaz, e você está correto. É importante lembrar que o Filho veio nos revelar o Pai. Ele nunca teve a intenção de usurpar o lugar do Pai em nossos corações. Isso é especialmente importante em lares desfeitos ou situações em que há uma figura paterna abusiva e autoritária. Nós, homens, temos que entender de que, para nossos filhos, nós estamos no lugar de Yah. Na verdade, o pai e a mãe estão. Sim, mas principalmente o pai, em virtude do fato de sermos uma figura paterna. Se formos sempre inflexíveis e severos, e nunca amarmos e compreendermos nossos filhos, isso moldará a visão deles em relação ao Pai Celestial. E como não procedermos assim? Se dizemos a eles que nosso Pai Celestial perdoa os seus pecados, mas se nós, seus pais terrenos, nos viramos e gritamos com eles por eles cometerem erros impensáveis e algumas gafes, ou até mesmo fazer más escolhas com base na pouca experiência que eles possuem, o que isso revelará sobre o Pai Celestial? Isto revelará que somos pais como o nosso Pai Celestial o é, e de que quando eles pecarem, Yah ficará ressentido com eles também. E você está correto em seu pensamento, Chris, que essa é uma responsabilidade sem precedentes. Nós agora iremos dar uma parada muito curta, caro ouvinte. Ok, mas quando voltarmos eu gostaria de expandir um pouco mais sobre o assunto de hoje. Voltamos já! Muitos têm ficado horrorizados e confusos com algumas passagens das Escrituras, onde Yahuwah ordena a destruição total de povos inteiros em face da conquista de Canaã. Esse genocídio em massa parece conflitar com outras passagens das Escrituras, que apresentam o Pai Celestial como bondoso, justo e infinitamente amoroso. Há uma razão para isso, e é consistente com o caráter de amor do Pai. Para saber mais, acesse www.worldlastchance.com/português. Procure pelo documentário Nefilim na Bíblia. Você também poderá procurá-lo no YouTube.
Ser pai é uma das atribuições mais difíceis e mais gratificantes do mundo. Mas isso se torna muito mais solene quando reconhecemos nossa responsabilidade diante de Yah ao criar nossos filhos para serem participantes do seu reino. Will? Eu gostaria de falar um pouco mais sobre como ser o modelo de nossos filhos, mas nós podemos dizer o que parece mais cômodo dentro das nossas perspectivas, como: não olhe para mim, pois eu não sou perfeito. A situação é que isso não terá nenhum efeito, pois eles olharão para nós, queiramos ou não. Nós somos os modelos pelos quais eles seguirão em suas vidas, e o modo como os tratamos irá impactá-los e incutirá em suas mentes a figura de Yah. Se um pai disser: não olhe para mim, pois eu não sou perfeito, é realmente uma saída muito fácil. Mas escutem, queridos ouvintes, o que Paulo diz em 1 Coríntios 11, versículo 1. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Então, sim, nossos filhos e os que nos cercam sempre olharão da forma como vivemos. Precisamos assumir essa responsabilidade diante deste fato e agir como pessoas verdadeiras e corretas. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Qualquer pai que já deu uma martelada em um de seus dedos e soltou um palavrão e teve que ouvir seus pequerruchos repetindo o que ele acabara de dizer, sabe quanto isso é duro, pois as crianças aprendem pelo exemplo. Isso é uma via de duas mãos. Na minha opinião pessoal e com base em minhas observações, essa é a maior razão pela qual as crianças dão as costas aos ensinamentos de seus pais. Por que você diz isso? Acabamos de concluir que os pais devem ensinar, por exemplo. Sim, mas quantos desses pais são coerentes e vivem o que ensinam? Isso é absolutamente crucial para criar os filhos e fazer com que eles desenvolvam uma mente espiritual. Veja, por exemplo, os filmes. Um pai ou uma mãe pode pregar tudo o que eles quiserem sobre como usar o tempo de uma maneira sábia, procurando manter o foco em Yah e dizer: é pela contemplação que somos transformados. Mas digamos que o pai queira assistir a um dos mais recentes filmes de ação de grande sucesso de Hollywood, cheio de violência, humor tosco e cenas de nudez. E do que seus filhos irão se lembrar? Eles se lembrarão das ações e não das palavras. Eu vou mencionar algo que eu estava hesitando se eu diria isso ou não, pois eu não quero ser mal interpretado. E eu não creio que todos irão concordar comigo sobre isso, mas... Apenas diga e, caso queira, você poderá depois voltar atrás. Tudo bem, vou falar. Na minha opinião pessoal, e você é livre para discordar de mim, Chris, mas se um dos pais tem um vício que ele não quer abandonar, ou até um pecado acariciado que secretamente se apega, seria melhor não ensinar aos filhos padrões elevados, ao invés de ensiná-los a viver um padrão elevado, e você, como pai, está vivendo uma vida dupla. Com base nas minhas observações, esta é a causa número 1 do motivo pelo qual os filhos, em sua fase adulta, dão as costas aos ensinamentos de seus pais. Eu também tenho atestado isso. Pelo menos se nada é ensinado, deixe espaço para o espírito de Yah convencer o coração da criança. Mas se as ações dos pais contradizem seus ensinamentos, o que é jogado fora são os ensinamentos e não as ações, pois elas são imitadas pelos filhos. É esse exatamente o meu ponto. Ok, mas não queremos levar isso aos extremos. E nos casos de dependência, onde a mãe não consegue deixar de fumar ou o pai é um alcoólatra, o que fazer? Você tem razão, mas essas situações que você apresentou são um pouco diferentes. Se um dos pais tem um problema de dependência, deve ser dito às crianças o que significa a dependência ou vício, procurando usar palavras apropriadas para cada faixa etária. Isso ainda terá mais eficácia se a informação vier dos pais que estão lutando para superar o tal vício. Todo pecado é viciante, mas certos vícios como drogas, álcool e a nicotina, elas causam uma dependência fisiológica no corpo ou na máquina do cérebro, que não é a mesma coisa que ser condenado por não abandonar certos atos mundanos e simplesmente não estar disposto a dar um passo a mais e abandonar essas ações. Muito bom, e para mim ficou bem claro. Quando um ou ambos os pais têm uma vida inconsistente com o que eles ensinam, a grande maioria das crianças se afasta quando elas se tornam adultas. É por isso que eu digo que é melhor que os pais não digam nada do que viver uma vida que é inconsistente com o que eles ensinam. Pelo menos isso dá espaço ao espírito de Yah para trabalhar e convencer o coração das crianças.
Caso contrário, o perigo é que a criança, quando atingir sua fase adulta, jogue tudo para o alto e tenha repúdio do que lhe fora ensinado. Isso me faz lembrar de algo que Yahushua disse a seus discípulos. Me dê apenas um segundo para que eu abra minha Bíblia. Está no livro de Lucas, capítulo 17, versículo 1 e 2. Disse Yahushua a seus discípulos: é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual eles vêm. Melhor fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse atirado no mar, do que fazer tropeçar a um destes pequeninos. É por isso que é tão importante o nosso exemplo. Quanta influência traz e exerce sobre os demais o estilo de vida que escolhemos. Não apenas sobre os nossos filhos, mas também sobre os outros. Enquanto você ainda está com a sua Bíblia aberta aí em Lucas, Chris, volte lá para Mateus 19 e leia o versículo 14 para nós, por favor. Yahushua, porém, disse: deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Deixai os pequeninos virem a mim e não os embaraceis. É como se ele estivesse dizendo: eles virão se você não os desviar para outro caminho. E uma das grandes maneiras de mantê-los longe é quando nossas próprias vidas não são consistentes com o que dizemos que acreditamos ser verdade. Uma coisa muito boa que todo pai ou mãe pode ensinar por meio do exemplo é o fato de que a verdade sempre seguirá o seu curso. Nós não devemos nos acomodar, cruzar os braços e dizer que temos toda a luz necessária para que alcancemos a salvação. Ao estudarmos as Escrituras, nosso entendimento crescerá. E à medida que nosso entendimento aumenta, precisamos compartilhar essas novas crenças com nossos filhos. Isso é bastante importante. Eu sei que no começo eu estava pouco preocupado em apresentar novas verdades aos meus filhos com relação às Escrituras, mas minha esposa e eu já havíamos estudado bastante e estávamos seguros do que tínhamos aprendido. Mas nós tínhamos um pouco de medo de que, se dissessemos aos nossos filhos que algo que estávamos lhe ensinando era verdade, e caso isso não fosse, nós temíamos que eles, de alguma forma, pudessem passar por uma crise e desprezassem tudo o que tínhamos ensinado. Mas isso não aconteceu. Não foi tão perturbador para eles quanto foi para nós saber que acreditávamos em muitas coisas que não eram verdade por muitos anos de nossas vidas. Esta é uma situação tanto complicada, mas as crianças estão sempre prontas a aprender novos conceitos, e isso já faz parte da infância e da juventude. Somente quando saímos da escola é que achamos que já aprendemos tudo e não precisaremos mais de novos conhecimentos. Mas um dos princípios básicos que você ensina a seus filhos é que eles têm a responsabilidade diante de Yah de continuar estudando e aprendendo sobre a verdade, uma vez que a verdade é sempre progressiva. Sendo assim, quando alguns ajustes ocorrem no decorrer dos tempos, eles não terão nenhum problema em aceitá-los. Isso é muito bom termos em mente. E dessa forma, eles crescem com o entendimento de que continuamos a aprender mais verdades ao longo de nossas vidas. É isso mesmo. Bem, e como podemos fazer com que nossos filhos se conectem à palavra de Yah? O que eu quero dizer é que há muitos adultos que não gostam de ler e estudar as suas Bíblias. Como podemos fazer com que eles sintam prazer em estudá-la? Quanto mais jovens eles são, mais fácil será. E você está certo, Chris, de que muitos adultos também não gostam de ler suas Bíblias porque eles acham que ela não lhes traz prazer. Quando você se alimenta de uma dieta regular, a qual envolve romances e distrações mundanas, você não sentirá fome da palavra de Yah. Porém, eu percebi que quanto mais lemos sua palavra, mais sentiremos desejo de lê-la. É como a desidratação em que uma pessoa que foi acometida por esse mal e que não sente mais sede alguma. Mas se ela começar a beber e nutrir seu corpo com uma quantidade de água adequada, ela volta a sentir sede novamente. Eu também notei isso na minha própria vida. E a fim de fazer com que nossos filhos sintam prazer em ler a palavra de Yah, o ideal seria quanto antes melhor. E o melhor seria fazendo por meio do exemplo. Eles devem ter ciência de que seus pais têm suas devoções matinais pessoais. Também devemos colocar em prática cultos em família matutinos e vespertinos. Não precisam ser cultos longos. No período da manhã, normalmente, todos nós estamos apressados em realizarmos as nossas tarefas. E à noite estamos todos muito cansados.
Mas reservar um tempo juntos em família é bastante importante. Orem juntos e cantem hinos, caso seja possível. Leiam a parte das Escrituras ou de um livro apropriado para cada idade. Não faça algo que seja formal e cansativo. Quanto mais nossos filhos se sentirem próximos a nós durante esses momentos, eles os associarão a Iá. Eu acho realmente muito bom que os pais promovam cultos familiares na parte da manhã e à noite, mas que em muitas situações, infelizmente, eles não sentem o dever de realizá-los. E para aquelas mulheres que criam seus filhos sozinhas, ou se você tem um esposo que não procura reunir a família para esses momentos, não pense que, caso você assuma esse papel, que os cultos serão menos eficazes. Não serão. Tudo o que fazemos como pai só é eficaz quando Iá abençoa nossos esforços. Caso você seja a única a fazer com que esses cultos se tornem uma realidade em sua família, eles serão tão importantes e influentes como se seu esposo o fizesse. Olhemos, por exemplo, para a vida de Timóteo. Vamos ler Atos 16, versículos 1 e 2. Timóteo era um jovem devoto, apesar de ter crescido em um lar dividido. Quando você encontrar esse texto, Chris, você poderia ler para nós, por favor? Ok, chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele davam bom testemunho os irmãos em Listra e em Icônio. Obviamente que havia muitos gregos que eram crentes, mas pela maneira que foi descrito neste texto, fica claro que o pai de Timóteo não era um deles. Anos mais tarde, perto do fim da vida de Paulo, ele escreveu uma carta a Timóteo na qual disse: pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Portanto, essas mulheres, em um sentido real, foram responsáveis pela educação de Timóteo. Mas quando analisamos a educação espiritual de Timóteo, elas foram extremamente influentes. Por causa de sua influência divina, Timóteo conseguiu unir-se a Paulo e, sozinho, tornou-se um poderoso líder nos primórdios da igreja cristã. Eu nunca gostaria de ver uma mãe sentindo que seus esforços em realizar os cultos em família não fossem eficazes só pelo fato de ela ser uma mulher. Idealmente, ambos os pais deveriam estar envolvidos e igualmente comprometidos em criar seus filhos no temor de Iá. Mas, infelizmente, não vivemos em um mundo ideal. Nós podemos ser como Lóide e Eunice, ou como Ana, que criou Samuel de uma forma tão exemplar que, quando ele tinha apenas 12 anos, Iá falou com ele. E você, querido ouvinte, não será a primeira mulher a carregar este fardo sozinha. E, finalmente, é Iá quem abençoa nossos esforços, e a parte que nos compete é a de cooperar com ele. Eu li recentemente sobre um estudo que eu achei muito esclarecedor. O Centro de Pesquisas Lifeway divulgou os dados sobre um estudo que foi chamado de Melhores Indicadores da Saúde Espiritual entre os Jovens Adultos. Você gostaria de tentar adivinhar, Chris, qual foi o fator número 1 para educar um filho para que ele alcance a fase adulta com uma mente espiritual? Uma oração? Ensiná-los a orar na mais tenra idade? Não, embora esse quesito tenha sido apontado como sendo um dos grandes fatores. Usar as lições ensinadas pela Bíblia e aplicá-las à vida diária? Na verdade, isso que você acabou de dizer estava lá no final da lista, pois quando avaliamos quantos de nós dizemos uma coisa, mas depois, por meio de nosso exemplo, demonstramos outra, isso não é tão surpreendente. O fator de número 1 de fazer com que uma criança em sua fase adulta alcance um padrão espiritual elevado foi o que apontava que a criança lia regularmente a sua Bíblia durante seus anos de vida até alcançar a maioridade. Sozinha, como se isso fosse um hábito? Sim, sozinha. Isso fez com que este quesito dobrasse as chances de fazer com que a criança permanecesse firme na fé ao atingir a idade adulta e que desbancou qualquer outro fator. E a maneira como fazemos isso é novamente pelos primeiros anos de vida. Quando nossos filhos eram pequenos, minha esposa e eu acordávamos cedo para que pudéssemos ter nossas devoções pessoais. Quando as crianças tinham por volta de 3 a 4 anos de idade, nós começamos a acordá-las mais cedo para o culto matutino. E depois de darmos um bom abraço de bom dia, nós as mandávamos de volta para seus quartos, pois era o momento de silêncio deles com Yahweh. Nessa idade, eles já sabiam orar
e já faziam suas próprias orações. Mas nós dávamos algumas dicas de orações que eles poderiam usar nos momentos de sossego e quietude. Eles ainda não tinham idade suficiente para ler, mas nós tínhamos alguns livros bíblicos e outros mais que eles poderiam usar. Como, por exemplo, o quê? Bem, tínhamos algumas fitas cassetes que eles ouviam, e isso prova quantos anos faz que isso ocorreu. Essas fitas tinham histórias bíblicas. Essas foram algumas que compramos, mas você, caro amigo, pode fazer as suas próprias gravações para que seus filhos ouçam. Agora, obviamente, para uma criança pequena, essas gravações devem ser bastante curtas e não mais que 15 a 10 minutos, caso você consiga prendê-las por todo esse tempo. Mas isso fará com que elas adquiram o hábito ainda em uma idade muito jovem, que é de começar o dia com IA. Para crianças mais velhas, há outras coisas disponíveis, e se elas puderem ter suas próprias Bíblias, seria o ideal. Quando nossos filhos começaram a ler, cada um deles ganhou sua própria Bíblia. Também existem recursos disponíveis em nosso site. Para crianças que falam inglês ou que têm aulas de inglês na escola, eles podem acessar e ouvir o clássico de John Bunyan, O Peregrino, em nosso site. Este clássico tem diversos atores e efeitos sonoros, e é uma produção muito legal. E as lições espirituais são realmente profundas, e mesmo sendo um adulto, eu gosto muito de escutar esse clássico. Uma última coisa que fazemos nos cultos vespertinos é gastar alguns minutos relembrando as bênçãos do dia. Essa prática ajudará seus filhos a conhecer mais a IA. Bênçãos que as identificamos e as reconhecemos como vindas do Pai despertam amor em nosso coração e o amor e a confiança são multiplicados. Educar os filhos para a IA não acontece por acaso. É preciso um pensamento e esforço incondicional a fim de que um caráter irrepreensível seja cultivado no jardim deste mundo. Ensine-os a orar e a clamar pelas promessas de IA. Ensine-os a decorar versículos bíblicos. Porém, o mais importante é certificar-se de que sua própria vida, querido ouvinte, esteja plenamente compatível e consistente com o que você está ensinando, como também que você esteja totalmente nas mãos de IA e ele abençoará seus esforços. Você está ouvindo a Rádio World Last Chance, na WBCQ, na frequência de 9.330 kHz, na faixa de 31 metros. Rádio World Last Chance, preparando um povo para o breve retorno do Salvador. Pouco antes de sua morte, o Salvador predisse que todos os que seguissem a verdade seriam perseguidos por sua fé. O livro do Apocalipse também revela que, em um futuro próximo, as leis criadas pelo homem procurarão usurpar a lei divina. Romanos 13 é uma passagem das Escrituras que será usada nos dias que à frente estão, com o fim de coagir os cristãos a obedecer às leis humanas, violando assim a lei divina. Se alguém tentasse forçar sua consciência, citando Romanos 13, alegando que os nossos governantes e líderes foram constituídos por IA, como você responderia a essa posição? O que você diria? Para uma compreensão clara do verdadeiro significado de Romanos 13, acesse nosso site www.worldlastchance.com/português e leia O Dever Cívico do Crente. Mais uma vez, procure por O Dever Cívico do Crente no www.worldlastchance.com/português. Valéria Gomes, de Choloma, Honduras, tem uma pergunta para a nossa caixa de mensagens diárias. Você sabia, Chris, que o nome Honduras significa literalmente grandes profundezas? Eu não sabia. E por que eles colocaram esse nome de grandes profundezas para esse país? Bem, este país foi a terra onde Cristóvão Colombo pisou pela primeira vez no Novo Mundo. Aparentemente, uma vez que ele chegou a uma das praias desse lugar, suas primeiras palavras foram: "Graças a Deus por nós havermos saído dessas grandes profundezas." Sim, e eu provavelmente me sentiria assim também, depois de ter navegado em um mundo totalmente desconhecido por todos. Mas vamos lá para a pergunta de nosso ouvinte. A sua pergunta é uma dúvida que creio que pode trazer benefício a todos nós. Valéria escreve:
Como você testemunha aos céticos? Com frequência, eles fazem perguntas que eu não sei responder. Eu sei que devemos estar prontos para responder a todos que nos questionam sobre suas dúvidas, mas como fazer isso? Às vezes parece que eles não querem ser convencidos, mas sim criar picuinhas. Bem, eu acho que você está certa, Valéria. Muitas vezes eles realmente não estão interessados em aprender sobre a verdade, mas sim só criarem confusão. Dessa forma, procure conhecer seu público. Não se envolva em uma discussão apenas para argumentar, porque nenhuma alma é ganha para Cristo dessa maneira. Dito isto, muitas vezes os céticos estão abertos a aprender novas verdades e a as aceitarem. Eles até podem querer acreditar, mas suas dúvidas ou perguntas são obstáculos que se colocam no caminho. Eu acho que hoje, mais do que nunca, à medida que as tensões no mundo aumentam, as pessoas estão procurando respostas para esse momento da história, porque essa situação nos machuca. Se pudermos oferecer respostas concretas, eles podem muito bem estar abertos para aprender mais. É claro que a primeira coisa que precisamos fazer é orar. Sempre ore e peça orientação divina, não esquecendo de sempre pedir por sabedoria. Ao fazer seus cultos matinais, procure reservar momentos para orar por esse público-alvo. Eu gosto de fazer isso também nos meus cultos. De manhã, quando oro, eu peço a Yah que ele crie oportunidades para que eu possa testemunhar por ele durante as horas do meu dia. Agora, essas oportunidades podem estar em qualquer lugar. E eu devo orar e pedir para ele que impressione minha mente para saber quando e o que falar. Provavelmente, eu perderia muitas delas, uma vez que eu não as reconheceria como sendo oportunidades que foram abertas pelo Pai como tais. E quando nós incluímos esses pedidos em nossas orações diárias matutinas, nós também podemos orar com uma visão futura, pedindo a Yah que prepare o coração daqueles que cruzarão o nosso caminho e que seus corações estejam abertos para o que temos a comunicar-lhes. As perguntas dos céticos tendem a soar, depois de um determinado tempo, como muito parecidas. Por exemplo, uma que eu ouço muito é: se Deus é todo-poderoso, por que então existe o sofrimento no mundo? Você tem razão, pois é algo bastante comum. Uma outra é: como lidar com todas as contradições apresentadas pela Bíblia? Como eu disse, elas começam a soar parecidas depois de um tempo. Então, Will, você teria alguma resposta que você poderia sugerir para as perguntas mais comuns que os céticos fazem? Por exemplo, o que responderíamos que pudesse apelar à mente de um cético quando ele ou ela perguntar: se Yah é todo-poderoso, por que ele permite sofrimento? Essa é uma pergunta que tanto os crentes quanto os não crentes costumam fazer. E essa é uma pergunta intrigante. A verdade é que o Pai sofre muito mais do que nós. Vamos abrir nossas Bíblias lá no livro de Hebreus, capítulo 4, e ler os versos 15 e 16. Vamos lá. Aqui diz: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. O Pai e o Filho sentem tudo o que sentimos. O Pai, por causa de sua natureza infinita, sofre ainda mais. Ele sofre comigo e sofre também com você, caro ouvinte. Ele sofre com uma criança lá do outro lado da eternidade, em um mundo que nem mesmo conhecemos. Se ele fosse egoísta, ele pararia com todo esse processo e, dessa forma, ele cessaria todo o seu sofrimento. Nós não podemos colocar a culpa em Yah pelo sofrimento que enfrentamos no mundo em virtude do que o pecado causou em nossa raça. A vida em um mundo pecaminoso é repleta de muito sofrimento. É exatamente por isso que ele nunca quis que experimentássemos o pecado. Mas ele nunca forçará a vontade humana. Ele garante a todos a liberdade de escolha, e isso significa que, em muitas situações, é possível que pessoas boas sofram por causa das ações de outros seres humanos. Mas, mesmo em tais condições, nós podemos depositar nossa confiança no Pai. Romanos 12, verso 19, nos dá o seguinte conselho: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz Yahweh.
Podemos encontrar esse conceito também no livro de Deuteronômio. Deixe-me achá-lo aqui muito que rapidamente. Deuteronômio 32, versículo 35 diz: A mim me pertence a vingança, a retribuição a seu tempo quando resvalar o seu pé. Porque o dia da sua calamidade está próximo e o seu destino se apressa em chegar. Então, mesmo que haja sofrimento no mundo, podemos confiar no amor de nosso Criador. A única razão pela qual ele permite tudo o que advém a nós é porque ele nunca forçará sua vontade nas decisões que fazemos todos os dias. No entanto, mesmo no sofrimento, ele pode tirar proveito disso. Você poderia, Chris, ler Romanos 8, 28? Claro, eu amo esse verso. Diz: Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Yah, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Outra pergunta que confronta os crentes é: bem, e todas as contradições que a Bíblia nos apresenta? Sim, eu já ouvi isso antes. Uma coisa que você pode fazer é pedir, por exemplo, os específicos. Muitas vezes as pessoas não conhecem nada sobre isso, mas eles apenas fazem essa acusação porque é algo que eles ouviram e decidem acreditar da forma que eles bem entenderem. No entanto, existem alguns princípios que você pode partilhar com eles. A principal área das Escrituras em que eles acusam o relato bíblico de ser contraditório é nas histórias que envolvem a vida de Cristo. Sim, são os 4 evangelhos. São 4 diferentes narrativas de um mesmo período que, segundo os céticos, levantam dúvidas. O que temos que lembrar é que a omissão de um certo detalhe não é a mesma coisa que contradição. Por exemplo, vamos levar em consideração os evangelhos que falam sobre a ressurreição. Lucas 24 refere-se a 2 anjos vigiando a tumba logo após a crucificação, uma vez que Mateus 28 refere-se apenas a um anjo. Agora, se ele tivesse dito especificamente que havia apenas um anjo, isso seria contraditório. Como é uma referência casual a um anjo, pode ser compatibilizada com a narrativa de Lucas. Outro ponto é que apenas porque as narrativas diferem não a torna automaticamente como não sendo verdadeira. Na história do nascimento de Yahushua, Lucas descreve Maria e José saindo de Nazaré e indo para Belém, a fim de chegarem lá a tempo para que a criança nascesse naquela cidade, para que eles depois pudessem retornar a Nazaré. Mateus começa sua narrativa um pouco depois. Ele começa com o nascimento de Yahushua em Belém e aponta alguns detalhes não encontrados em Lucas. Ele fala sobre a fuga para o Egito ao escaparem de Herodes, mesmo antes que a família retornasse a Nazaré. É isso mesmo, como descrevem hoje os biógrafos, os quais escolhem se concentrar em diferentes aspectos da vida de uma pessoa. Sim, os escritores dos evangelhos incluíram detalhes diferentes um do outro, mas o relato mostra-se, de uma forma geral, harmonioso. O escritor de um dos evangelhos retrata o Salvador purificando o templo no início de seu ministério e o outro no final. A questão é simples de ser explicada. Ele o fez em 2 ocasiões distintas. Uma outra lebre que muitos levantam, e eles podem ser bastante agressivos ao perguntar, é como o cristianismo pode ser o único caminho verdadeiro para se achegar a Yah. Mas não é. Como dissemos antes, cada religião tem algum resquício de verdade. Yahweh quer ter a certeza de que todos os sistemas religiosos tenham em suas frentes alguma porção de verdade, uma vez que aqueles que estão expostos a ela, ao fazerem uso da mesma, possam ser atraídos para uma verdade ainda maior. Agora, a realidade é que quanto mais dessa verdade nós soubermos, mais nos aproximaremos de Yah. À medida que alcançamos essa proximidade, mais nossas crenças terão pontos em comum com aqueles que também estão procurando se aproximar de nosso Pai, pois Ele é a fonte de toda a verdade. E é quando descobrimos verdades como a de João 14,6, onde Yahushua diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Isso é algo que devemos sempre ter em mente. Todos começamos nossa vida espiritual em diferentes estágios, mas todos precisamos de um Salvador. Muitos imaginam a jornada para o céu como um longo caminho, onde o Pai nos espera lá do outro lado. Uma melhor maneira de imaginarmos isso seria vermos o Pai como o centro de tudo, e nós como os raios do pneu de uma bicicleta, como estando distribuídos ao redor dele. Uns localizados um pouco mais perto dele e outros um pouco mais longe.
Mas se eu estou de um lado dessa parte central, com o Yah posicionado no centro, e você com tudo o que você aprendeu desde criança por meio de suas crenças, estiver posicionado do outro lado desta mesma parte central, eu preciso permitir que Yah trabalhe em tua vida da mesma forma como ele atuou na minha, e confiar que ao respondermos ao seu chamado, eventualmente nos tornaremos um, quando nos tornarmos um com ele. Essa é uma boa maneira de ver toda essa questão. Eu gostaria de complementar com algumas coisas que vieram à minha mente agora. Eu penso que, primeiro, nós devemos admitir que não temos o conhecimento de certas dúvidas que nos são colocadas. Às vezes nós nos colocamos em uma posição de que somos obrigados a termos uma resposta para tudo. Se você não souber, caro ouvinte, assuma que não sabe e não tente blefar. Essa é uma boa dica. Uma pessoa intelectualmente sincera respeitará mais uma resposta honesta do que tentarmos ludibriá-la. Se você não souber responder um questionamento, admita que você não sabe, prometa estudar o tema e retornar com a resposta. Em segundo lugar, nós precisamos lembrar que não é nosso dever convencer ninguém, e sim o trabalho do Espírito de Yah. Nós somos o porta-voz de Yah. Nós apenas falaremos do que temos aprendido, mas é o Espírito Divino que convencerá da verdade apresentada. Essa foi uma lição que eu levei algum tempo para aprender. Eu costumava pensar que se eu pudesse apenas proferir as palavras certas, eu convenceria alguém por meio de meus próprios esforços. Mas não é assim que funciona. E eu estou muito contente em saber disso. Se estivermos dispostos a proferir as palavras em seu tempo, o resto nós podemos deixar que Yah conduza da forma que ele queira. Nosso tempo já esgotou por hoje, mas continue enviando suas perguntas, queridos amigos, para o www.worldlastchance.com/português, clicando no ícone Rádio WLC. Estamos ansiosos por ouvir de você também. Eu sou Laura Lee, com sua promessa diária da Palavra de Yah. Greg e Shawn Stranigan são um casal saudável e bastante ativo. Ou, como Greg brinca, sua esposa gosta de demonstrar o amor que ela sente fazendo caminhadas ao ar livre. Mas, em uma linda manhã, Greg acordou com todos os seus músculos doendo, e isso foi motivo de preocupação, pois não havia razão específica para que ele sentisse tanta dor. No dia seguinte, a dor era mais intensa, e então Greg decidiu marcar uma consulta com seu médico. Os distúrbios neuromusculares são sempre graves problemas de saúde, mas os médicos não conseguiram identificar a origem dos sintomas de Greg. As possibilidades variavam entre esclerose múltipla, esclerose lateral amiotrófica ou doença de Lyme. Com a preocupação e a incerteza da saúde debilitada do esposo, Shawn começou a clamar por meio das promessas contidas no Salmo 41, versículos 1 a 3, para que Greg fosse curado. Diz: Bem-aventurado que acode ao necessitado, Yahweh o livra no dia do mal. O Senhor o protege, preserva-lhe a vida e o faz feliz na terra. Não o entrega à discrição dos seus inimigos. Yahweh o assiste no leito da enfermidade. Na doença, tu lhe afofas a cama. Pouco depois de Shawn começar a clamar por essas promessas em favor de seu marido, Greg foi consultar com um neurocirurgião que o diagnosticou com estenose cervical, uma condição na qual o canal espinhal começa a se estreitar. O cirurgião estava confiante de que ele não teria problemas para resolver o mal que assolava seu paciente. Aquele médico estava para sair de férias em 2 dias e ele não queria adiar a cirurgia até seu retorno, uma vez que Greg corria o risco de perder seus movimentos caso ele caísse ou, de alguma forma, desse um mau jeito em seu pescoço, e a cirurgia foi agendada imediatamente. No dia seguinte, após uma neurocirurgia que durou 5 horas, Greg já se sentia muito melhor e foi liberado para voltar para casa sem precisar pernoitar no hospital. O cirurgião informou que, devido ao local da cirurgia, não haveria necessidade de que ele usasse um colar cervical. Portanto, o médico pediu para que ele tivesse cuidado, procurasse relaxar e que evitasse fazer qualquer esforço. Para comemorar, Shawn levou Greg para passar uns dias em algum lugar em meio à natureza. Depois de uma agradável caminhada até uma magnífica cachoeira, o casal então se dirigiu a uma pequena pousada na qual iam se hospedar.
Foi neste momento que Greg carregou a bagagem do casal e subiu 3 lances de escadas até chegar ao quarto onde ficariam. Depois do jantar, seu pescoço começou a dar umas fisgadas e os espasmos musculares intensos não cessavam. Ele disse à esposa que parecia que um dos pontos da cirurgia havia rompido. Shawn então deu uma olhada, mas todos eles estavam intactos. O que eles não sabiam era que internamente um dos pontos da cirurgia havia se rompido. Quando ele tentou fazer um movimento simples com sua mão direita, ele não conseguiu. Logo, ele já não conseguia mexer mais nem as mãos e muito menos as pernas, e estava difícil até para respirar. Shawn chamou mais que rapidamente as equipes de emergência para que ele fosse socorrido. Greg era um motorista de ambulância e percebeu que sua situação era grave. Ele pensou: se eu estiver para morrer, eu vou encarar esse momento com louvores nos lábios. Ele começou a cantar baixinho um hino de louvor e adoração. Já no hospital, Greg sentiu que estava em uma sala de um tamanho consideravelmente grande, mas ele não conseguia virar a cabeça para olhar ao seu redor. Uma voz suave veio à sua mente. Por que você não eleva uma oração aos céus? Esta é uma boa pergunta, ele pensou. Sua oração foi curta, mas em tom de desespero ele orou: ajuda-me, Senhor! De repente, ele pôde sentir novamente sua mão esquerda e percebeu que ele conseguia movê-la. De repente, a mesma coisa aconteceu com sua perna esquerda, a direita, e todos os que estavam naquela sala de emergência notaram que Greg havia recobrado seus movimentos. Quando ele foi levado para o centro cirúrgico, vários amigos se acumularam na sala de espera para dar apoio psicológico e orar com Shawn. Uma de suas amigas disse: eu creio que Greg vai sair dessa, pois Yah falou comigo por meio de sua palavra. E ela contou a todos o que o Salmo 41, versículos 1 a 3 dizia, passagem essa que era a mesma que Shawn havia clamado a Yah pela vida de seu esposo quando ele foi diagnosticado pela primeira vez. Durante a cirurgia, que durou mais de 4 horas, os médicos removeram um coágulo de sangue com mais de 7 centímetros de diâmetro, que estava pressionando a medula espinhal de Greg. Depois, o médico lhe disse: você deveria estar morto ou perdido todos os seus movimentos, pois são raros os casos de pessoas que conseguem este feito como ocorreu com você. Então, referindo-se a Yah, ele acrescentou: o homem lá de cima ainda tem algo muito importante para você aqui embaixo. Se você precisar de ajuda divina, lembre-se da promessa do Salmo 41. Yahua o livra no dia do mal, Yahua preserva-lhe a vida e o faz feliz na terra. Recebemos grandes e preciosas promessas. Vá e comece a reivindicá-las. Como um pai, eu estou na posição de ser tanto um pai como um filho. E quanto mais velho eu fico, mais eu fico grato como meus pais me criaram. E como sabemos, isso em si é um presente. Muitos pais tiveram que escolher conscientemente não criar seus filhos da maneira como eles foram criados. É preciso ser muito sábio para se tornar um pai melhor do que você teve em sua infância. Realmente é necessário ser bastante sábio. E o que, de uma forma bem particular, você é muito grato da maneira como seus pais te criaram. Isso pode parecer estranho, mas, à luz da discussão de hoje, acho muito importante e sou muito grato a meus pais, especialmente a minha mãe, pelo esforço em educar-nos para que não fôssemos influenciados pelos outros. Como assim? Eu creio que muitas pessoas veem isso como se fosse algo ruim. Bem, eu devo admitir que houve algumas vezes em que meu pai pensou que ele estivesse levando essa ideia um pouco longe demais. Mas a essência do que foi ensinado à minha mãe e a seus pais era criar os filhos para que eles não permitissem ser influenciados pela opinião dos outros. Agora, é claro que isso pode ser levado a patamares inimagináveis, e nós não queremos ser sociopatas, mas ele não queria que nós fôssemos controlados pelo que os outros pensavam de nós. E como eles conseguiram essa façanha? Como as coisas funcionavam em sua casa quando você era criança? Bem, a minha irmã ela queria treinar karatê em vez de balé, e os meus pais decidiram que essa seria uma boa ideia, uma vez que uma garota precisava estar pronta a se defender, e então eles a deixaram ingressar em uma academia, mesmo que todas as suas amigas estivessem aprendendo balé. Eles incentivavam em tudo que nós gostávamos de fazer, mesmo que fossem coisas um tanto incomuns. Por exemplo, eu sempre fui atlético, mas eu gostava mais de andar de bicicleta do que jogar futebol.
Então, eles me deram todo o apoio necessário para que eu fizesse isso. Nós estamos vivendo no fim dos tempos e o mundo está se encaminhando para o seu fim. E esta realidade não acontecerá em um futuro distante, mas já é um fato bem presente em nossos dias. E como pais, nós não estamos criando nossos filhos para viver suas vidas aqui nesta terra. Nós os estamos criando para ver Yahushua voltar, ou até mesmo ser martirizados por sua fé. Isso depende da forma como os estamos criando, as decisões que tomamos, as atividades, as atitudes e hábitos que fazem parte do nosso dia a dia. E todos esses fatores são primordiais e de grande importância para a realidade em que estamos vivendo. Quando você expõe todos esses cuidados, Chris, eles são realmente sérios. Eu realmente vejo dessa maneira. Agora, nesse contexto, se criarmos nossos filhos para que eles se preocupem com o que as pessoas pensam deles, como esperamos que eles permaneçam firmes quando o mundo inteiro estiver contra eles? Essa é uma boa pergunta, e eu tenho procurado aplicá-la em minha vida também. Acho que todos nós, até certo ponto, nos importamos com o que os outros pensam. Claro que sim. Mas você está certo, isso pode tornar-se algo sem precedentes. Se permitirmos que as opiniões de outros controlem ou influenciem nosso comportamento hoje, isso poderá fazer com que nos acostumemos, e isso venha a se tornar algo como se fosse normal nos dias que à frente estão. A marca da besta trará consigo um tempo de grande tensão. Será a experiência mais amarga que qualquer um de nós já tenha passado em nossas vidas aqui neste mundo. E se eu fosse você, querido ouvinte, eu não duvidaria do que Satanás será capaz a fim de fazer com que nossas consciências sejam instigadas ao erro. E há um outro aspecto que devemos estar cientes, que será a pressão dos parentes e amigos, assim como o escárnio que sofreremos. De certa forma, é mais fácil manter-se firme ao lado de Yah quando percebemos que indivíduos estão furiosos conosco. Mas e quando nos deparamos com o escárnio? E quando zombarem de nós? Isso pode ser uma experiência mais dolorosa e difícil de vencer. Sim, isso é verdade. Como adultos, nós não gostamos de ser ridicularizados. Eu realmente acho que, como pais da geração do tempo do fim, e criando filhos que fazem parte dessa mesma geração, nós precisamos criar nossos filhos no sentido que eles não tenham medo de ser diferentes. Se quisermos que eles coloquem Yah em primeiro lugar em suas vidas, é dessa forma que devemos educá-los. Eu gostaria de encerrar compartilhando uma citação que realmente impactou minha filosofia de como ser um bom pai. É realmente muito profunda e eu acho que será uma bênção para todos que a tornarem uma realidade. Diz: a maior necessidade do mundo é a de homens, homens que não se comprem nem se vendam, homens que no íntimo de seu coração sejam verdadeiros e honestos, homens que não temam chamar o pecado pelo seu nome exato, homens cuja consciência seja tão fiel ao dever como a bússola o é ao polo. Homens que permaneçam firmes pelo que é reto, ainda que caiam os céus. No entanto, um caráter assim não é obra do acaso, nem se deve a favores e concessões especiais da providência. Um caráter nobre é resultado da disciplina própria, da sujeição da natureza inferior pela superior, a renúncia do eu para o serviço de amor a Yah e à humanidade. Que Yah nos conceda sabedoria e graça para sermos verdadeiros e honestos e que possamos influenciar jovens do nosso tempo para que eles também tenham o desejo de serem pessoas que influenciem outros. Junte-se a nós novamente amanhã. E até lá, e lembre-se, Yahuwah te ama e Ele é digno de confiança. Você ouviu a Rádio WLC. Este programa, bem como os episódios passados na Rádio WLC, estão disponíveis para download em nosso site. Eles são excelentes para compartilhar com amigos e em estudos bíblicos. É também um recurso fantástico para aqueles que realizam seus cultos a Yahuwah, sozinhos ou com a família. Se você deseja ouvir os programas da Rádio WLC, visite nosso site no www.worldlastchance.com/português. Clique na opção WLC Rádio na parte superior esquerda da página inicial. Isso permitirá que você baixe os episódios no seu idioma preferido. Há também artigos e vídeos disponíveis em diversos idiomas. Participe conosco novamente amanhã com uma nova mensagem cheia de verdade na WBCQ.
em 9.330 kHz, na faixa de 31 metros. Rádio World Last Chance, preparando um povo para o breve retorno do Salvador.